Bom, gente, desculpa, eu tive que. Eu esqueci de pausar a gravação para eu falar aqui com o engenheiro da minha casa. Acabei dando um ralho aqui ao vivo, né? Mas eu vou cortar essa parte do vídeo e vou juntar. Desculpa, gente. Ai, cara, essas coisas acontecem, tá? Então, desculpa, tá? Então, aqui, para a gente calcular a densidade, densidade superficial de carga, tá? Então, sigma é igual a epsilon zero menos a componente radial, né? Opa, componente radial em, é, em R igual a A. Tá bom? Então, isso aqui, ó, vai ser isso aplicado em R igual a A vezes epsilon zero. Então, aqui, ó. Eu acho esse epsilon mais bonitinho do que esse. Então, eu costumo usar. Dá mais trabalho, porque tu tem que escrever var antes, né? Então, isso aqui, aplicado em A quadrado, ou em A, em R igual a A, dá A ao cubo dividido por A ao cubo, né? Então, vai ficar aqui 3 mais B0 dividido por A quadrado. Beleza? Para calcular a carga total da esfera, precisamos integrar isso sobre a superfície da esfera. Parece uma integral doida, mas não é. É simples. Então, ó, vamos integrar isso aqui sobre a superfície da esfera. Então, Q é igual a integral de 0 a 2π, 0 a π, tá? Integral de 0 a 2π, disso aqui, tá? Da densidade de carga vezes o elemento de área. Então, como é uma esfera, seno θ, dθ, dφ. Tá? Gente, isso aqui é constante, tá? 3E0, epsilon zero, cosseno θ. Então, eu vou jogar isso aqui para fora da nossa integral. Então, a gente vai ficar com uma integral aqui, ó. Inclusive, eu já vou resolver a integral em φ, porque nada depende de φ. Então, eu já vou meter para cá, ó. Fica só uma integral de cosseno θ, seno θ, de 0 a π. Tá? Integral é simples de resolver. Com seno θ igual a U, du é igual a cosseno de θ dθ. Então, usando a mudança de variável, tá? Então, isso aqui, ó. O problema é isso aqui, tá? Eu vou tirar o limite de integração, vou manter o limite de integração de 0 a π, tá? Mas eu quero que vocês entendam que eu vou voltar depois para U igual a seno. Então, aqui, ó, vai ficar U du
Mas não é o U que vai de 0 a π, é o seno que vai de... Desculpa, é o θ que vai de 0 a π. Isso aqui é só para integrar facilmente, porque senão eu vou ter que integrar de 0 a 0, vai dar uma coisa muito doida, né? Porque o seno de π é 0 e o seno de 0 é 0. Tá? Então, U, que é seno, né? Seno ao quadrado de θ de 0 a π, né? Não. Não, vou ter que fazer aqui cosseno θ igual a U. E isso aqui vai dar menos seno θ de θ. Tá? Então, aqui o quadrado é cosseno ao quadrado de θ. Dividido por 2, né? Então, o du dá o quadrado sobre 2. Tá? Gente, desculpa, olha aqui, eu fazendo besteira aqui. Por isso eu estava achando estranho dar zero essa integral, porque não dá zero, tá? É porque eu botei dentro do parêntese errado aqui, tá? Esse campo é assim, ó. Aí tem uma parcela pontual aqui, tá? Desculpa. Então, isso aqui, ó, vai ser 3 mais agora, tá, gente? Desculpem-me, tá? Aí, isso aqui é assim, ó. Deixa eu mudar aqui essa integral aqui, ó. 3e0 cosseno θ. Agora, olha. Mais b0 sobre a quadrado. Não vai mudar muita coisa, não. Então, aqui vai ficar 2 integrais aqui, né? Vai ficar 2π, tá? Tá? Vai ficar 2π. Aí isso aqui eu vou separar em 2 integrais. Aqui, ó. Essa aqui, tá? E essa aqui. Só que aqui não tem esse cosseno θ. Agora sim. Tá, gente? Essa integral aqui, ó, ela, mesmo que dava para fazer seno θ a cosseno θ, eu que rateei aqui, tá? Integral π. O cosseno quadrado de π é 1 e o cosseno ao quadrado de 0 é 1. Logo, essa integral é 0 aqui, tá? Vou chamar isso aqui dessa primeira integral aqui, que é 6πε0 integral de u du. Então, eu vou chamar essa primeira integral aqui, ó, de i, que é o que eu resolvi aqui, ó. Tá? Então, essa primeira integral é 0. Então, como a primeira integral é nula, então, ficamos com essa para resolver. Bom, essa aqui é simples, né? Isso aqui sai, integral de seno é cosseno, né? Ou, desculpa, menos cosseno de θ, tá? De 0 até... Vai ficar legal? Fica legal, mais ou menos. Isso aqui dá 2, tá, gente? Então, Q vai ser... Porque o cosseno de π é menos 1, com menos dá mais, menos, né? Menos, que é o do limite de integração, com o menos da fórmula,
cosseno de zero é 1, então isso daqui dá 2. Então fica 4π B0 dividido por A ao quadrado. Então, o nosso B0, tá? Ele é Q A ao quadrado dividido por 4π. Certo? Vamos lá. No primeiro caso, aqui, ó, no caso geral, então isso aqui vai ficar, ó, Q A ao quadrado. Tá faltando coisa aqui, né? Aqui, ó. Epsilon zero. Que multiplica por ele, né? É, epsilon zero. Tá? Aí tem um epsilon zero aqui, né? Esse do epsilon zero. Tá? E aqui, esse epsilon zero que está bem aqui, ele vai ficar, né? Bem aqui, ó. Por 4π epsilon zero. Sabe o que faltou também? Tá? Faltou na superfície da esfera, faltou aqui colocar o raio, né? Ao quadrado. É por isso que está sobrando esse ao quadrado aí. Então, a quadrado. Mas não interessa, né? Tá? Então, ó. Agora sim. Tá? Então, você vê, né, que agora sim, né? Então, né, o que que sobra aqui, ó? Justamente o campo de uma carga pontual. Quando a esfera está carregada, ela produz também uma terceira contribuição de carga pontual, tá? Aí o campo elétrico vai ter aquela cara aqui, né? Aqui, ó. Q 4π epsilon zero R quadrado, né? É um campo de uma carga pontual também, tá? Então, todas as contribuições aqui estão do dipolo, tá da carga. Nesse caso, a esfera ela tem carga, as cargas elas se redistribuem, mas ela ainda tem uma carga total que anterior. Então, tem uma densidade superficial negativa, tem uma densidade superficial positiva e também tem uma carga total Q na esfera, tá bom? Então, tem essa redistribuição, tem essa assimetria, mas tem também, sobre toda a esfera, tem uma carga Q. Tá? Então, ela produz também esse campo que é o mesmo de uma carga pontual, porque é uma esfera, como se a carga pontual estivesse no seu centro. Isso aqui também vale para fora. Se a carga for zero, então o B0 vai ser zero, né? E a gente tem isso aqui, ó. Se a carga for zero, isso aqui é zero. Se a carga for zero, isso aqui é zero. Não tem mais a contribuição de carga pontual. Então, nós resolvemos ao mesmo tempo o caso de uma esfera descarregada e de uma esfera carregada. Esse é o caso da esfera carregada e esse é o caso da esfera descarregada. Tá bom? Vamos passar agora para os casos do método das imagens.
e 1. Fala, Glauco, mano. Então, mano, é o seguinte, tem os prazos, né? Assim, pra gente que já é acostumado a fazer esse negócio, trabalhar com curso, não tem dificuldade nenhuma, né? Mas eles fazem esses calendários baseados no que é a primeira vez que o aluno está fazendo, né? Então, tem os prazos, tem um prazo para entregar um projeto, uma questão de pesquisa, de TCC, tem a fase de escolha do orientador, primeiro, né? Antes disso, aí tem um prazo para entregar lá um formulário que mostra a pessoa. Vamos lá, gente. Deixa eu pegar agora a imagem aqui. A imagem para o método das imagens. Bem aqui, ó. Essa aqui e essa bem aqui. Ficou bem grande, né? Ixi, peguei a mesma imagem. Vou pegar só uma aqui, tá? Vou dar uma diminuída. E o seguinte, ó. Vamos diminuir essa imagem para a gente poder aumentar o zoom. Ó. Aqui, ó. Isso aqui é o plano. Eu vou trocar esse plano por uma carga pontual menos Q e a solução vai valer à direita do plano, tá? Toda vez que você fizer o método da carga-imagem, a solução ela vale para a região onde não está, porque a gente está lidando com condutores, e aqui se você for dizer que o campo é o campo igual de uma carga pontual, mais isso não é verdade, né? Atrás desse plano o campo elétrico é zero, porque ele está blindando tecnicamente tudo que está do outro lado, tá bom? Então, a gente usa isso de uma forma relativamente simples, porque as condições de contorno aqui nessa região, né, se a gente for aplicar essa solução, não vai valer. A condição de contorno é que o campo elétrico aqui desse outro lado seja zero, tá bom? Então, o que a gente vai fazer? Para... Está tão pequeno. Aqui se eu der um Ctrl mais aqui. Ah, vou fazer besteira. Pronto. 200. Então, para... Ó, sabia que eu ia fazer besteira. X maior que zero. Nossa solução fica φ de x, y e z. Vai ficar, ó, o campo da carga Q mais o campo da carga imagem. Ok? O campo da carga Q é igual a Q dividido por 4πε zero R. E R é quem? R é a distância do ponto à fonte. Então, aqui, ó, da carga Q, a gente pode colocar em relação a um sistema de coordenadas aqui, centrado aqui, ele vai ser x menos d, y e z, né? Que vão estar aí como vetores posição. Tá? Então, o módulo desse vetor posição aqui embaixo, né? Vai ser a raiz quadrada. Ó. Aqui, ó. X menos d ao quadrado, tá? Mais y ao quadrado, mais z ao quadrado.
E o campo da carga-imagem é aqui, ó, I, tá? Então, R da carga Q em relação ao sistema de coordenadas e o R da carga-imagem. Eu só vou trocar o sinal aqui, ó. Por quê, ó? Se você for ver, para localizar uma posição no ponto P, à direita aqui do plano, a gente vai ter x, y e zk. E o vetor posição da carga, tá, que é o RF, ele vai ser menos DI, tá? Ou seja, menos D na direção I. Quando você diminui um do outro, você vai ficar com x menos D, então vai ficar x mais D. E é por isso que no módulo aqui, ó, ele aparece x mais D. Então, somando esses campos, temos. Tá? Como a carga imagem é menos Q, então o potencial aqui dela vai ser, né, negativo. Então é isso. Professor, como é que o senhor sabia que tinha que ser negativa? Calma, calma, Moreno. Moreno tá ignorante. Aqui, ó. Menos isso aqui. Eu vou pegar aqui que é mais fácil. Como eu sabia que era negativo? Gente, olha, isso aqui envolve uma certa dose de já saber qual é a solução do problema, mas também envolve o fato de você olhar com cuidado para as condições de contorno. Para o potencial ser zero aqui, eu só posso imaginar que é um potencial que tem algum tipo de simetria. Então, ó, o que acontece desse lado vai acontecer desse com o sinal trocado. Quando eu juntar os dois aqui no meio, ele vai zerar, tá bom? Aí, como é que você confirma isso? Joga x igual a zero. Para x igual a zero, isso aqui vai ficar d ao quadrado, isso aqui vai ficar d ao quadrado. Nos piques aí você já cancela os dois, e isso aqui zera. Então, para x igual a zero, a gente vê que φ igual a zero. Tá? Para qualquer y e z, ou seja, para qualquer ponto no plano, significa que para qualquer ponto no plano, tá? Sobre o plano. Tá? Que vale a colocar x igual a zero. Isso aqui vai ficar menos d ao quadrado. Isso aqui vai ficar d ao quadrado. Isso menos d ao quadrado é d ao quadrado. Então, isso aqui fica zero. Ó. Tá? Densidade superficial de carga no plano. Tá? Então, quem é? Sigma de YZ, ou seja, está em cima do plano. Ele é derivada parcial de φ com relação a x, que é a componente normal, né, ao plano. O plano está o plano tá no plano YZ. Então a componente normal é a componente x. Então eu vou derivar isso aqui em x, tá, para x igual a zero. Vou trocar o sinal porque é a componente normal da derivada do campo e vou botar aqui o ε0, que vem lá da lei de Gauss. Tá? Então, quando eu derivar isso aqui, com respeito a x, tá? Vai cortar esse ε0 aqui, tá bom? Vai ficar um sinal de menos aqui. Isso aqui vai cair um sinal de... vai cair um meio aqui. Um menos meio aqui, né? Aqui vai ficar... isso aqui elevado a 3 meios.
vai cair aqui 2x menos d, tá? Aqui vai cair a mesma coisa, ó, menos meio aqui vai trocar o sinal de mais, tá? Aqui vai cair 2, só que agora x mais d. Aqui vai ficar um meio também. E aqui vai ficar isso aqui a 3 meios. Tá? Então, corta, corta aqui. Manipulando algebricamente. Isso aqui corta, corta. Aplica x igual a 0. Tá? Aplica x igual a 0. X igual a 0. X igual a 0. Tá? Isso aqui, gente, menos com menos dá mais. Tá? 2 com 2 corta. Esse 0D aqui não existe. Corta aqui também. Tiro o 0 aqui. 2 com 2. Aí, isso aqui vai ficar, ó. Esses dois termos são iguais. O nosso sigma vai ficar menos QD dividido por 2π. Menos QD dividido por 2π. Tá? D quadrado mais y quadrado mais E ao quadrado elevado a 3 meios. Essa é nossa densidade superficial de carga. Ó, para y e z igual a 0, ele assume um valor máximo, né? No limite em que y tende para o infinito, essa densidade superficial tende para 0, ou seja, se afasta aqui mantendo uma altura z, né? Se afasta infinitamente, isso aqui tende para 0. A mesma coisa acontece com o z. Então, à medida que você vai se afastando, ou quando você vai variando y e z, ou seja, um r, um raio aqui, né? Quando você vai aumentando o raio, essa densidade vai diminuindo. Então, o que acontece? A carga está mais concentrada aqui no centro, próxima da carga pontual. Tá? Se você for ver o desenho que representa isso aqui, que é esse bem aqui, ó, você vai vendo que o espaçamento das linhas de campo é menor aqui no centro e é maior para fora. Por quê? Porque a densidade de carga vai diminuindo lá fora. Então, o campo resultante produzido, né, que é um campo resultante devido às cargas induzidas na placa, tá? Ou seja, aí vai ter um problema de indução de cargas de fato, tá? Mas essa placa está inicialmente descarregada, tá? Muda-se a densidade superficial de carga, as cargas negativas são atraídas para cá, né? O campo está para cá, a força elétrica sobre ela está para cá. Tá? A densidade de carga é máxima no centro, então quanto maior a densidade de carga, mais intenso é também o campo elétrico, até porque ela é diretamente proporcional à componente normal do campo aí na superfície. Se você for ver a componente tangencial desse campo é 0, né? As componentes tangenciais, a componente y, a componente z são 0, tá? Ou seja, é normal aí a incidência da placa. E é isso, galera. É isso, ó. Então, a densidade de carga é máxima no centro aqui, tá?
em x igual a zero, y igual a zero, z igual a zero, e ela vai diminuindo com o raio. Então, você tem uma distribuição esfericamente simétrica, tá? Ou melhor, circularmente simétrica aqui, que ela vai diminuindo à medida que você se afasta da placa. Tá? Então, no limite em que y e z tendem ao infinito, essa densidade de carga tende a zero e ela tende a um valor máximo no centro. E é por isso que as linhas de campo estão assim. Lembrando também que você está se afastando da carga pontual, então vai diminuindo cada vez mais o campo elétrico. Tá bem? Se quiser calcular o campo elétrico, é possível também. Só que você tem que calcular 3 componentes. Então, ó. Eu vou botar o Q4πy0 nos 3, porque é o que vai aparecer. Aí, ó, componente X. A gente já calculou aqui, diga-se de passagem, né? Menos com menos vai dar mais. Então, esse menos vai cair aqui. Tá? Com menos vai dar mais. Vai ficar isso aqui elevado, né, a meio menos, tá? Com 2, isso aqui elevado a meio a componente I. Na verdade, eu vou fazer o seguinte, ó, botar entre chaves. Dá um negócio grande aqui, né? I mais isso aqui, só que no lugar a gente coloca o Y. Aí vai cair 2y aqui. Repara que não é zero, mas se você colocar em x igual a d, ele vai ficar zero. A componente x não. Tá? Como eu falei para vocês, a componente normal sobre a superfície. Não é a componente, desculpa, a componente tangencial. Não é a componente tangencial em todo espaço. Tá? É só sobre a superfície. Essa que é a condição aí que a gente está trabalhando e que a gente provou ali, né? Então, ó. Então, nós temos aqui esse formato de campo elétrico, que é um campo elétrico que depende do inverso do quadrado da distância. Você pode ver isso aqui, né? Porque isso daqui é um cubo da distância, isso aqui é uma distância, então no inverso do quadrado da distância. Esse campo elétrico tem componente tangencial nula para x igual a zero, ou seja, em cima do plano, o que é compatível com a hipótese de equilíbrio eletrostático. Então, basta você jogar aqui, ó, E de zero, x e y, ou seja, para qualquer ponto em cima da placa, ou seja, x igual a zero, y, z, você roda aqui, tá? Isso aqui vai ser, ó, menos menos d, é aquele resultado que a gente já obteve, né? Tá? Isso aqui vai ficar d quadrado então vai cancelar,
não tem componente tangencial, como você pode ver. E, né, a z também, ó, para x igual a zero, isso aqui vai ficar d quadrado, aqui vai ficar d quadrado também, e zero, pai. Então, como você pode ver, em cima da placa, a componente normal é, como é que eu posso dizer? A componente normal do campo é a única que sobra, não tem componente tangencial. Se tivesse componente tangencial, por exemplo, teria um campo na direção z. Aí a carga estaria sendo movida, né, para cima, teria trabalho sem custo aí, não faria sentido algum. Tá? A gente teria. E não teria mais equilíbrio eletrostático. Então, última coisa, né? Carga elétrica. Você pode integrar a densidade superficial de carga. Tá? Na superfície. Agora vamos ter cuidado aqui de menos infinito até mais infinito, menos infinito. Aí, caramba. Olha, infinito elevado ao infinito. Não, peraí, tá de sacanagem. Tá, já entendi por quê. Ah, vou botar AB, aí eu troco aqui. dx, dy, dz, tá? A gente integra isso aqui para descobrir qual é a carga total sobre a placa. Tá? Bom, isso aqui é a carga total sobre a placa. Tá? Fazendo uma mudança para coordenadas polares, então dy dz vira r dr dθ e, portanto, cadê? Eita, desculpem-me aí. Essa aula, essa aula 5 foi a aula amaldiçoada, moleque. Tu é doido. Ó, perdi. Calculamos o campo elétrico. Aquele vai aparecer para vocês vão perder aí depois na escrita, mas está salvo no vídeo. Vamos lá. Então, a densidade superficial de carga, né? A carga é a integral disso aqui na superfície. Vou fazer um pouquinho diferente agora, porque você já sabe o que eu vou fazer. dy dz, tá? Então, como y e z variam de menos infinito a menos infinito, menos infinito a menos infinito, enfim, a junção das duas nos leva às coordenadas polares.
com o raio indo de 0 até infinito e o ângulo polar indo de 0 a 2π. Então, ó, isso aqui vai ficar de 0 até infinito. Integral de 0 a 2π. Disso aqui. Y² mais Z² vai ficar R². R. R. R dr dθ, que é o elemento de coordenadas polares. Tá? Eu já vou integrar em θ, porque não tem dependência nenhuma aqui. Esse 2π já vai morrer. Vai sair QD. 2π já leva o farelo. Você chama aqui isso aqui de Q placa. Ou Q plano. Para não confundir com o Q. Tá? Esse 2π já vai levar o farelo aqui. Essa integral é simples. É uma mudança de variável do tipo d² mais r² igual a u², é igual a u. Du é igual a 2r dr. Com os mesmos limites, na verdade os limites de integração mudam, né? Então, ó, aqui vai de d até infinito, né? d² até infinito. Então, eu vou botar aqui até p², botar l² com limite de l indo para o infinito. Uma integral imprópria, né? Eu já vou tirar o QD aqui. Pronto. Esse 2π já foi. Esse integrando aqui, joga para cá. Tirou o 2π, integrou em θ. Tá bom? E aí, isso aqui vai ficar, ó, meio de du u elevado a menos 3 meios. Tá? E, finalmente, carga da placa vai ficar igual. O menos meio, né? Vai ficar mais meio. Tá? Então, vai cancelar aqui QD. Esse meio vai cortar com esse meio, tá? No caso da integração aqui. Vai ficar 1 u elevado 1 sobre u a meio, 1 sobre a raiz de u. Tem um limite aqui. É indo para o infinito.
de 1 sobre raiz de U, indo de D quadrado até L quadrado. Portanto, QD vai ser 1 sobre módulo de L menos 1 sobre o módulo de D. Deixa aqui assim, né? Mas você sabe que é o módulo. Tá? Esse limite aqui vai para zero. Né? Aqui tem um mais aqui, né? Porque aqui ficou mais por causa da integração. Tá? Então, a gente chega à ideia de que a carga da placa é menos igual à carga pontual. Quem é essa carga? Justamente é da carga imagem, pai. Então, o que acontece? A carga pontual produz um campo que induz uma carga elétrica. O resto, né, digamos assim, eu ia dizer que a carga positiva escoa pelo solo. Não, mas a gente tem um condutor fixo. Essa carga elétrica, como ela tá essa placa está aterrada, ela puxa elétrons do solo, puxa a carga negativa do solo e ela induz uma carga na placa. Isso é um processo de eletrização por indução descrito matematicamente. Gente, eu vou parar por aqui, né? A gente já tem muitos exemplos, na verdade tem 3 exemplos aí que foram discutidos aí extensamente. O restante eu vou passar como exercício e vou ajudar aí vocês a resolvê-los, tá bom? Forte abraço a todos e até mais.